Pai do Senhor para os irmãos, Pai do Senhor para os nossos irmãos do YouTube, nosso canal do YouTube, Jorge Gonçalves. Deus nos oriente em mais uma aula para a glória do teu nome santo, tanto nos dando capacidade para transmitir, como também para receber o ensino da tua palavra. Louvamos aqui, agora e sempre. Amém. Glórias a Deus. Sobre a pessoa do pregador. Embora o pregador seja chamado e enviado por Deus para anunciar as boas novas de salvação aos carentes espirituais, ele é um vaso de barro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Portanto, o pregador precisa atender os padrões estabelecidos na palavra de Deus e ter um compromisso com o Deus da palavra e com a palavra. Amém? Entendemos que o pregador é uma pessoa que é chamada por Deus, que é enviada por Deus, mas não deixa de ser um vaso de barro. Isso quer dizer o quê? A nossa fragilidade. Somos frágeis. Somos frágeis. É isso, o espírito às vezes pode até estar pronto, mas a carne é fraca, e o pregador também é carne. Então ele precisa ter o cuidado com isso. E nisso vem muitas coisas: cuidado com a vaidade, com se exaltar, com se achar que é mais do que os outros. E tudo isso vai prejudicando. Então ele tem que entender que é um vaso de barro, mesmo sendo chamado e enviado por Deus. Portanto, e mesmo assim, o pregador precisa atender os padrões bíblicos. A Bíblia dá o padrão para o pregador. Ele tem que estar encaixado dentro dos padrões da palavra de Deus para ser um pregador. A prova é que quando Cristo chamou Pedro, o que foi que ele disse? Olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse vos farei aí é o treinamento. É o enquadrar dentro dos padrões bíblicos, ensinando como fazer e como agir de um pregador, certo? Então, atender os padrões estabelecidos da palavra de Deus e ter um compromisso com o Deus da palavra e com a palavra. O pregador ele precisa ter compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Não dá para ser um pregador que não tenha compromisso com Deus. E também um compromisso com a palavra desse Deus. Nesse pacote aí, podemos chamar de pacote, nós encontramos a pessoa do pregador, que facilmente a gente vai entender que o pregador é uma pessoa chamada e enviada por Deus. O pregador, nós colocamos aqui a definição. Pregador, uma pessoa que fala a mensagem do Evangelho e prega a palavra de Deus. Pregador é isso. Ele fala, deixa eu entrar aqui lá para você ver. Ele fala a mensagem do Evangelho e prega a palavra de Deus. Tá certo? E isso não é uma redundância. Quando eu falo a mensagem do Evangelho, estou falando de Novo Testamento. Quando eu falo a pregação da palavra de Deus, eu estou falando de toda a Bíblia. Está certo? Não pode um pregador se deter só no Novo Testamento ou só no Antigo Testamento. Ele tem que manusear bem, como estudamos semana passada, a palavra de Deus. Um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. A palavra da verdade, tá certo? Então, entendendo isso, que o pregador é uma pessoa que fala a mensagem do Evangelho e prega a palavra de Deus, nós temos aqui, o pregador é uma pessoa chamada e enviada por Deus, ela sofre duas ações de Deus sobre a sua vida, que é o chamar e o enviar, tá ok? Primeiro chama, depois ele envia. Todos nós somos chamados e todos nós somos enviados. Entendemos isso aí? Observe que o pregador,
ele é chamado e enviado por Deus com o objetivo de anunciar o Evangelho para a salvação dos homens. Vou repetir para você memorizar bem isso. O pregador, ele é chamado e enviado por Deus com o objetivo de anunciar o Evangelho para a salvação dos homens. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E como Deus preparou para salvar os homens? O sacrifício de Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, a obra que Jesus realizou para salvar os homens. E como essa obra, essa mensagem chega aos ouvintes? Através dos mensageiros, através dos pregadores. E vocês são os pregadores, nós somos os anunciadores dessa boa nova. Fomos chamados e agora enviados para anunciar aos homens a salvação de Deus. Entendido? Até aí tudo tranquilo? Isso nós vemos no texto bem conhecido da igreja, Marcos 16, versículo 15 e 16, que muitos aí sabem de memória, não é isso? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, versículo 15, 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Então esses versículos resume o que é a vida do pregador. Ele é chamado, ele é enviado por Deus com o objetivo de anunciar o Evangelho para a salvação dos homens. Importante vocês saberem, somos privilegiados de ter recebido a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, e sermos chamados para servir em sua obra como anunciadores da sua palavra. Mas não podemos esquecer que somos vasos de barro nas mãos do oleiro, que é Deus, que utiliza-se de nós para revelar a sua salvação a outras pessoas, através da pregação, do ensino e do testemunho pessoal. Glorifique a Deus por tão grande oportunidade concedida. Que oportunidade, irmão? Que privilégio Deus tem dado a mim e a vocês de anunciar o Evangelho. Mas isso não pode nos envaidecer. Não podemos nos orgulhar disso. Porque não somos melhores do que ninguém. Simplesmente aprovou a Deus olhar para você e dizer: eu vou usar ele no ministério da palavra. Fez o chamado, você entendeu, você tem consciência desse chamado, Deus falou com você com relação a esse chamado, a congregação que você congrega, a igreja onde você congrega reconhece esse chamado e você agora se esforça, estudando, orando, meditando, pesquisando para cumprir bem o ministério que Deus nos confiou, o ministério que Deus te confiou. Isso é o trabalhar do pregador. Essa orientação está saindo daqui, está sendo colocada em prática. Então vocês estão levando a sério a chamada e o envio que ele tem feito a vocês. Ele chamou primeiro para quê? Para sermos salvos. Temos uma reconciliação com Deus, porque estávamos separados de Deus. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isso? Destituídos de Deus. Então ele nos reconciliou com a chamada. E agora nos enviou. E por todo mundo pregai. Nos revestiu com a virtude do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. É isso? Há de vir sobre nós a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. E é o que vocês fizeram essa semana. Então, entendendo isso aí, a gente frisa exatamente o que o John Stott diz
A prática da pregação jamais pode ser divorciada da pessoa do pregador. E um dos pontos mais importantes da pregação é a vida do pregador. E isso a gente precisa ter ciência disso. Ok?